nosso grupo foi discutido como estratégia, né, para trabalhar a família. Foi citado parceria com o NPJ, CREAS, né, os serviços da rede de um modo geral, para auxiliar nos encaminhamentos, para ajudar a família judicialmente, e foi colocado no sentido de um órgão mediador, né, porque foi levantada uma discussão de que muitas vezes a família tem aquela rixa com o abrigo, aquele sentimento negativo, e os educadores, a equipe técnica do abrigo também de um outro lado. Então, um órgão para mediar. Por um outro lado, né, essa situação também poderia gerar uma isenção da responsabilidade de trabalhar com as famílias no sentido da equipe do abrigo. Então, foi citado também a necessidade de se acompanhar mais de perto essas famílias, de acolher, de ir junto se precisar. Por exemplo, essa família foi encaminhada para tirar documento e não tira, mas nunca vai. Então, assim como os adolescentes, de ter que acompanhar e junto com a família, às vezes isso também vai ser necessário. Teve casos também que eles citaram a necessidade de fazer a transferência para a região da família, para ficar mais perto, por mais doloroso que seja, né, para essa criança, para o adolescente, mas estar mais próximo da família para facilitar o trabalho. Foi citado também a promoção de eventos para aproximar a família, como almoços, né, no caso da República, que foi citado exemplo, passeios envolvendo a família. E uma coisa legal também, que para fazer as visitas, não só dentro do abrigo, que muitas vezes vai ter um sentimento assim, de vigilância e tal, mas visitas numa praça, por exemplo, dia do horário de visita, foi citado que eles levaram numa praça, um ambiente mais descontraído, o educador estava junto, mas havia uma maior liberdade ali para observar o relacionamento. Então, não só dentro do abrigo a visita, em outros espaços. Trabalhar as potencialidades, olhar o que funciona, e não só as dificuldades, tanto da família quanto do adolescente, né? Porque, em geral, a gente tem essa tendência a criticar só, né? Abrir um espaço de escuta dos adolescentes com relação aos seus vínculos e a rede de apoio. Ter a escuta em momentos formais e informais, tá sempre atento a isso. E trabalhar a equipe como um todo, com formação, capacitação e discussão de caso. Porque, muitas vezes, a equipe técnica é aquela que trabalha com a família, mas no dia de visita de família, quem está lá é o educador, a equipe técnica não está. Então, fica difícil. Por isso, tem que ter uma integração, educador, equipe técnica, coordenação, para trabalhar essa família. As nossas estratégias, né, depois de muita conversa, eu vejo que é um pedacinho do iceberg, que tem muita coisa. E, então, tem algumas coisas que nós vamos compartilhar. Nós falamos sobre a produção de pias com a rede. Eu não sei se todos, né, que estão aqui, na cidade onde eu moro, em Mogi das Cruzes, nós fazemos o PIA, e também do nosso grupo tinha uma participante que falou sobre o plano individual de atendimento, né? Então, é feito com a rede, com as pessoas envolvidas, né, todos os atores envolvidos, para que a gente possa finalizar esse PIA já para tomar uma direção, né, ter um direcionamento. Encontros com as famílias para discussões de temas. O nosso grupo foi falado, muito interessante, a amiga falou que eles fazem quinzenalmente com as crianças e mensalmente com os pais, né? Que eles fazem temas afins, e que, após essa discussão, ela falou que está vendo muita diferença, porque esses pais estão vindo, né? Está sendo mais aberto e está sendo um trabalho elaborado, pelo qual ela já tem há pouco tempo, mas ela já tem visto o resultado. Conversar com as famílias após as visitas, que após essas visitas que as famílias vão até o abrigo, tem esse contato diretamente com as famílias, porque quando o familiar vai ali na instituição, você pode até estar, observa, pode até falar alguma coisa, mas é aquele momento com a criança. Então, depois tem esse momento somente com a família. Desmistificar o papel do abrigo com as famílias. Nós discutimos que, a partir do momento que a criança, né, a criança adolescente é acolhido, muitas das vezes o nosso eu, né, a nossa visão é, foi acolhida, olha, a mãe negligente. Até eu comentei que essa palavra negligência, às vezes, eu nem gosto assim de usar muito, é muito amplo, né? O que é negligenciar? Mas, assim, o nosso eu, muitas das vezes, nós temos essa visão. A mãe não agiu correto, a mãe negligenciou, né? E tem esse julgamento. E o que acontece?
o abrigo, né, a instituição, os técnicos, com a família, tem que ter essa relação direta, né? Muitas das vezes, esses pais foram negligenciados, já tem lá uma história de vida, né? A gente fala aí transgeracional, né? Então, a gente tem que começar a mudar esse olhar, o nosso olhar, né, para essa família também mudar esse olhar quanto abrigo, quanto instituição. Por quê? Quando essa criança sair, caso tenha vínculos e etc., voltar para casa, vai voltar com essa mãe. Então, tem que acabar, desmistificar, quebrar isso de que somos inimigos, né? A mãe negligência, não presta, bebe, é isso, é aquilo, né? Tem que acabar isso, ter um novo olhar, né? Um olhar diferente. Discutir com a rede os protocolos e encaminhamentos para outros equipamentos da rede. Trabalhar em rede realmente, né, quando se necessita da saúde, da escola, de tudo que é necessário, ter essa rede realmente sendo articulada e trabalhada. Reuniões quinzenais com toda a rede, assistência social, serviço, educação, segurança pública, para discussão do serviço de acolhimento. Isso até foi o Emerson que falou, ele é do abrigo de Guaianazes, ele falou uma coisa interessante, achamos muito legal, que ele falou que lá em Guaianazes, né, na cidade, eles estão fazendo essa reunião e todos estão envolvidos. O guarda municipal, a rede, todos estão envolvidos. Por quê? Para eles verem a realidade do que é o abrigo, né, ter esse conhecimento, estar lá dentro e ter esse conhecimento. Então, isso são algumas coisas das estratégias que nós discutimos em relação ao tema.